Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre Saiba Tudo sobre o signo de Leão, nessa série Astrologia na Prática. Lembrando que esse vídeo, esse podcast, não serve apenas para aquelas pessoas que se denominam leoninos ou leoninas, né? Que tá com o Sol dentro da casa astrológica de Leão. Mas serve para todas as pessoas, inclusive para mim, para você que está aqui, porque todos nós somos impactados, né, influenciados pelas 12 casas astrológicas. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas todas as casas influenciam a nossa personalidade, a forma que nós lidamos com os nossos problemas, a nossa vida, as nossas finanças e assim por diante. Tá? Então, assista porque isso pode ajudar, inclusive, a entender melhor, né, em relação à sua vida. Lembrando, assim, no caso de aniversário, né, por exemplo, seu nascimento, o Sol dentro da casa de Leão, aí no caso, quem nasceu sobre essa regência, vai ter o aniversário ali em 22 de julho a 22 de agosto. O arquétipo de Leão é bem interessante porque, assim, é fácil o entendimento, né? Então, por exemplo, se eu falo, o que é um leão? Né? Você sabe que é um leão, né? Uma leoa, né? E como é fácil o entendimento, fica até difícil entender por que o leão pode ser. Quais são as desvantagens, né? Porque às vezes você vê algum signo, né? Às vezes, por exemplo, eu vou falar de vários signos, né, ao longo dessa série, mas às vezes um signo pode ser pior, um signo pode ser maior, né? Então tem esse entendimento. Mas é aí que tá. O leão, né, até por causa do elemento, né, o alquímico tem a ver com fogo, né? Ele, junto aos outros signos de fogo também, ele tem que lidar muito bem com essas diferenças, principalmente em relação à força, né? Porque se for pensar, o leão, né, ele tem essa virilidade, né? A gente começa de novo a falar sobre o sagrado masculino, o sagrado feminino, essa força de você fazer acontecer, né? Então o leão, ele vai caçar, ele vai reinar, ele tem uma propriedade, ele tem um território o qual precisa desenvolver, né? Esse território depende de você, não tem fim, né? Quem decide o quanto você quer ganhar, o quanto você quer viver, por exemplo, o que você quer fazer na sua vida, com quem você quer estar ao longo da sua vida, o que você quer possibilitar para os seus filhos, depende muito mais de você do que das outras pessoas. Então, quando a gente pensa nessa perspectiva, o leão tem muito essa parte do ego. A gente vai falar muito sobre isso, tá? Quando a gente fala de leão. Mas não é no sentido egocêntrico. Também não é no sentido psicologia, não vou falar de Freud, Jung, não. Não vai ser essa parada, não. Vai ser no sentido do quê? De egocentrismo. Então, de você entender o seu eu, né? E aí, no caso, a gente vai ver muitas coisas relacionadas até ao planeta regente, né? Porque qual que é o planeta regente de Leão? É o Sol, né? Dentro da linha de trabalho que nós temos aqui na Alquimia da Mente, até a gente desenvolve bastante isso, explica para todos os nossos alunos, dentro do nosso treinamento mais avançado da Academia da Alquimia da Mente, a gente usa a astrologia científica, que era o conhecimento das antigas civilizações, né, para explicar um pouquinho sobre isso. A astronomia é a mãe, é filha da astrologia científica, né? E, no caso, o Sol e a Lua são planetas dentro da astrologia científica. Então, quando a gente pensa sobre isso, o Sol, né, então, é uma estrela, é a estrela mais próxima, vamos dizer assim, da Terra, né? E nesse caso ilumina, a gente sabe o poder que o Sol tem no nosso planeta, né? Então a importância, né, de ter o Sol. E isso também revigora aquele aspecto que eu falei para você. Então o leonino, leonina é muito essa coisa do Sol, o seu poder. Então quando você chega num lugar, você chama atenção. As pessoas começam a reparar em você. Diego, mas eu sou uma pessoa baixinha, não tem problema. Alguma coisa você vai fazer que vai chamar a atenção de todos, né? Você se comunica bem, você procura sempre, por exemplo, ter uma... É como se fosse algo meio que natural, sabe? Faz parte de você. Tem a ver como se fosse impetuosa, impetuoso. Nada abaixa a sua, vamos falar, a sua força, sabe? De uma maneira geral. Não estou só dizendo força física, mas a maneira que você se expressa, a maneira que você consegue comunicar, a maneira que você consegue juntar as pessoas, independente se as pessoas acreditam em você ou não, sabe? E é interessante porque por causa disso você costuma ser meio dramático em relação às suas coisas, exagerar, sabe? Em relação ao que você quer. Porque é o fogo, né? O fogo, se não controlado, ele vira o quê? Né? Uma queimada. Mas pouco fogo também não é bom, né? Porque aí não demonstra que você tem paixão. É por isso que tá, assim, os excessos do leonino e da leonina. Com muito fogo, na verdade, você cria muitos problemas na sua vida. Você pode ser tão impetuosa, tão impetuoso, que aí no caso você pode criar alguns problemas, muitos problemas em relação à parte financeira e profissional. Mas pouco fogo você não tem muito paixão pela vida, não tem um propósito definido e assim por diante, né?
Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que é inquestionável sobre o leão, a leonina, né, tem a ver com essa forma que você tem essa segurança, né? Você é meio segura de si. Se falta essa segurança é porque você não está sendo você. Isso acontece. Às vezes você está ouvindo muito conselhos, né, entre aspas, porque não é conselho, porque está te prejudicando, você está afundando por causa desse conselho, e aí não está sendo você, né? Quando você não é você na sua vida, você só tem a perder. Quando você é, você só tende a ganhar. Tá? Isso é muito importante. Mas uma coisa que você é afetuosa, você gosta de família, você gosta de amigos, amigas, as pessoas gostam de você, você é um grande amigo, companheiro das pessoas e protege, né? Você, como você tem essa força, né? Você protege as pessoas que você ama com unhas e dentes, né? Com força mesmo. E por isso costumam ser até bastante incisivos em relação a isso. E aí cuidado, porque isso pode ocasionar inveja, ciúmes, né? Desnecessário, né? Ciúmes na verdade não é bom. Tem gente que uma vez eu ouvi, ah, não, porque eu tenho que ter ciúmes, porque aí demonstra que eu amo a pessoa. Não, isso não, né? Se, se amor é isso, eu acho que você tem uma compreensão completamente errada do que é amor, né? Amor é segurança, não precisa de ciúmes, né? E aí, quando você tem o contrário, que seria o medo, né? Você cria o ciúmes. O contrário de amor não é a dor ou o ódio, é o medo, tá? Mas, ao mesmo tempo, a grande vez você é muito confiante, você é artística, então você procura sempre coisas que te chamam a atenção, você gosta de explorar, você gosta de expandir, sabe? E por causa disso, tem pessoas que às vezes não te compreendem muito bem, porque você costuma sempre procurar por coisas maiores, né? E nem todo mundo está procurando por coisas maiores, e tudo bem, sabe? Acho que todo mundo tem momentos. Só que ao mesmo tempo, sempre se recorde assim que você precisa ser humilde também, entender isso. Por isso que tá esse controle do ego, né? Que é uma dosagem. Se você, na verdade, está falando muito só de você, você só está enaltecendo quem você é, e às vezes até mesmo criando às vezes problemas, né? Muito emotivo, né? Então se você fica muito emotivo sobre as coisas, você pode às vezes meio criar intrigas, discussões desnecessárias, né? Então, como pode ser dramático de tempos em tempos, você pode às vezes se sentir desrespeitado, desrespeitado, e aí ocasionar alguma coisa, um problema pessoal, às vezes até mesmo ocasionar um problema de saúde, né? Porque a gente sabe que qualquer doença ela primeiro nasce na espiritualidade, vamos dizer, né, na quântica, né, toda energia que não está alinhada, depois vai ocasionar uma doença física. Né? Mas, ao mesmo tempo, que você está sempre interessado em saber sobre o que é novo, sobre a vida das pessoas. É como se você sempre estivesse buscando um novo território. Né? E eu quero marcar isso muito porque um dos grandes problemas que uma leonina e um leonino pode ter é de não saber se expressar, sabe? Porque você tem um ego forte, mas isso tem que ser uma vantagem, não pode ser uma desvantagem. Vou te explicar como que isso pode acontecer na sua vida. Se o seu ego for uma vantagem, você, na verdade, o que? Você consegue ajudar as outras pessoas também a crescerem esse poder delas do eu, sabe? Entendo o ego como algo pessoal, o propósito, a essência, porque você tem esse fogo dentro de você. Você consegue ser líder muito facilmente das pessoas. Não que é no sentido de manipular, né? Mas é no sentido de direcionar a pessoa para o caminho que ela precisa direcionar, entendeu? Só que ao mesmo tempo, se você vai com ser muito incisivo, você é muito assertivo, as pessoas podem achar que você é uma pessoa extremamente arrogante, né? E a arrogância precede a ruína. Aconteceu isso muito com os leoninos, com as leoninas. Elas não sabem o momento de parar, sabe? E aí as pessoas costumam julgar você. Não que as pessoas não façam isso, né, rotineiramente. Você sabe que sim. Mas quando você só fica pensando só em você, não começa a analisar o outro, por isso que tem o fenômeno, né, essa qualidade da humildade de você saber que você tem um eu muito forte, mas também ajudar as outras pessoas a ter esse eu desenvolvido, fica mais fácil de você entender e usar essa empatia, né, para que as outras pessoas também compreendam, entendeu? E muitas vezes isso não ocorre naturalmente. E as pessoas elas te entendem muito errado, né? Então, um convite que eu quero fazer para você aqui, até entender melhor, é o leão, né? Então, independente se você nasceu no signo de leão, ou mesmo tem influência de leão, é você saber. Você sabe aquilo que você tem que fazer. Isso é claro, isso é inato a você. Só que tente sempre dosar, né? Por isso que é o caminho equilibrado, o caminho do meio, né? Como se fosse tese, antítese, antitese, né? E síntese. Sempre procure esse caminho não dos excessos, mas o caminho sempre do balanceamento.
tem dias que, logicamente, você vai tá pilhado, você vai fazer alguma coisa que você vai se arrepender depois, é óbvio, né? Só que ao mesmo tempo também você vai ter dias que você vai estar desanimada, mas saiba que são dias e dias, não são o padrão que você tem, né? E até para ajudar você, eu quero convidar para você clicar no primeiro link da descrição para você fazer o seu mapa da astral, né, da alquimia da mente, junto com a gente aqui. É muito fácil, muito simples. Lá você vai ter todas as informações, você faz o seu pagamento, a gente vai agendar um horário para fazer esse mapa astral junto com você, né? Então a gente vai gravar toda a sessão, você vai receber essa gravação também. Além disso, a gente vai mandar o seu relatório para você consultar. Você está sempre com você aí para você sempre se relembrar também daquilo que a gente vai falar com você, eu e a minha equipe. Fora isso também, se você já tem o seu mapa astral e quer fazer a sua revolução solar você faz todo ano, né, no dia do seu aniversário, você também pode fazer com o mesmo link. É só clicar no primeiro link da descrição que você vai ter mais informações sobre isso, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.